nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Bom, se você estivesse assim, eu vou usar essa expressão, se você estivesse agora assim, ó, diante de Deus, vendo Ele, vendo, seus olhos vendo Ele, o que você faria? Qual a sua postura? Você já pensou nessas coisas? O que você faria estando agora diante dele? Você vendo ele assim, olhando para ele. Porque eu e você não foi diferente de Abraão. Os santos do antigo pacto, eles acreditaram em Jesus, no Messias, e eles foram salvos pela fé, porque eles ouviram as promessas acerca do Messias e creram nela. Então eles creram no Messias que ainda viria. Mas nós, os santos do Novo Testamento, nós já cremos no Messias que veio. Então nós somos todos justificados pela fé. Os santos do antigo pacto, eles foram justificados pela fé, não pelas obras. Mas eles creram no Messias que viria. E eu e você cremos no Messias que já veio, em Jesus que já veio. Sim ou não, irmãos? Ou Jesus ainda vai vir? Não, Jesus já veio. Mas os irmãos do antigo pacto, eles creram num Jesus que viria. Mas nós cremos num Jesus que já veio. Então, se você estivesse hoje diante do Pai, assim, olhando Ele, qual a sua atitude? O que você faria? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê algumas cenas. Por exemplo, a gente vê a mulher chorando aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. A gente vê também a mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre Cristo. E Judas reclamando: nossa, que desperdício, né? Que desperdício. Na verdade, ele disse isso porque ele roubava o dinheiro das ofertas, né? Mas não é porque ele tinha intenção, não. Então, a gente vê a irmã de Marta e Maria, uma que deixou tudo assim, dos afazeres, e correu e se ajoelhou aos pés de Jesus para ouvi-lo. E a outra irmã chega e fala: Senhor, manda que ela venha me ajudar. E aí Jesus falou: não, ela escolheu a melhor parte. E você vê que todas elas chamavam Maria, né? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, eram Marias. Tem aquela que dela foi expulso 7 demônios, tem a que estava para ser apedrejada. Então, você vê que essas mulheres, essas pessoas, elas, diante de Jesus, elas tiveram atitudes, né, que foram além daquilo que a lei, porque havia proibições na lei. Você vê o caso da mulher com hemorragia,
ela veio e falou: eu vou tocar nas vestes dele. E era proibido aquilo, ela não podia fazer aquilo. Por quê? Porque ela estava com um sagramento, e aonde ela tocava, ela tornava imundo, impuro. Então ela, vou tocar nas vestes, né? E foi curada. Você vê Zaqueu, baixinho, a multidão cobria, não deixava ele ver Jesus. Ele corre e sobe num sicômoro. Segundo a tradição, o sicômoro era uma árvore de espinhos, e ele subiu para ver Jesus. E Jesus parou ali e falou: desce daí que hoje me convém pousar na sua casa, ficar na sua casa. Então você vê algumas cenas. Você vê um daqueles 10 leprosos, porque foram 10 os curados, mas só um voltou. Só um retornou e se ajoelhou aos pés de Jesus e o agradecia. Dos 12 apóstolos, 3 eram mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Mas desses 3, um era mais íntimo ainda, que era João, que colocava a cabeça dele ao peito de Jesus. João escutou por várias vezes as batidas do coração de Jesus. Em alguns momentos os outros apóstolos cutucaram João: João, você é o apóstolo que se aproxima mais dele, chega junto aí e vê o que você faz aí para nós. De um lado você tinha um apóstolo todo calminho, todo assim sereno, que era João, mas do outro lado você já tinha um outro apóstolo, bem rechonchudo, que era Pedro. O homem queria resolver tudo na força bruta, tudo na espada. Entende isso? Sim ou não, irmãos? Então, quando você olha para Jesus, ô menino, quando você olha para Jesus, irmãos, amém? Então, o seu coração agradecido e agraciado por aquilo que Ele fez, por isso a graça é linda, porque quando você reconhece o que Jesus fez por você em graça, meu irmão, você quer ser agradecido a Ele, você serve a Ele por gratidão, não por obrigação, não como alguém que vai servi-lo para receber um pagamento. Porque essa é a diferença de um filho e de um empregado. O filho já desfruta de tudo aquilo que ele tem, mas o empregado, para desfrutar ou receber, ele tem que trabalhar. Ele precisa trabalhar para ter o merecimento no final do mês. Mas o filho não. O filho desfruta, por quê? Porque ele sabe o pai que tem. Então, a graça, veja, que na lei ninguém se tornava filho, mas somente na graça. Por quê? A graça te apresenta a paternidade do pai. A graça te apresenta essa forma de você servir a Deus na sua integridade, você reconhecendo Ele. Amém, Jesus? Amém, amados? Você olha para o mundo e o mundo está procurando algo. O mundo está procurando uma forma correta de se viver. Procura a forma correta na religião A, na religião B, na filosofia hinduísta, na filosofia shintoísta, na filosofia de Confúcio, na filosofia de Buda, na filosofia daqueles gurus da Índia. Meu irmão, mas existe um jeito correto de se viver. Quando você olha para Jesus, meu irmão, a forma correta de se viver está em Jesus. Você olha para Jesus e a forma correta está nele. O caráter, a vivência, a fé, o amor, a presença do Pai, a santidade, está em Jesus. Olha, irmãos, e a igreja deveria se manifestar isso, porque Jesus é o cabeça, e a igreja é o corpo, a extensão desse Jesus. Então, a igreja é um lugar onde o que deveria se manifestar, o que Jesus é. Nós deveríamos manifestar o que Ele é. Mas para quê? Para ser ovacionado pelo mundo? Não, irmão, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz que nós que queremos viver piamente em Deus, nós padeceremos perseguições.
Por quê? Porque o mundo vai olhar e o mundo vai ver. Isso vai fazer a diferença. Posso ouvir um glória a Deus? Hoje você abre o Facebook, eu não sei vocês, os irmãos aí, mas eles estão numa pega com o carnaval no Rio de Janeiro, né? Porque no carnaval desse ano agora, a maioria das escolas de samba fizeram o que com Jesus? Com o nome de Jesus. Humilharam eles, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas já foi decretado agora que em 2021 não vai ter carnaval. E aí agora a pega tá por quê? Porque os cristãos assim, né? Esses doidão fala que é a punição de Deus, né? Zombou do nome de Deus. Que tinha lá o capetão vencendo Jesus, humilhando Jesus. E agora não vai ter carnaval. Então quer dizer, envergonhou Jesus, Jesus envergonha eles agora. Então quando você olha para essas coisas, naquilo que a pessoa está se apegando, irmãos, é triste. Existe um cara no YouTube, eu mostrei para a Alessandra, ele segue os desenhos do Bart Simpson, ele faz as previsões dele baseado em desenhos do Bart Simpson. Porque os desenhos do Bart Simpson às vezes mostram algumas cenas que aconteceram no mundo. Tem o desenho do Bart Simpson que mostra as torres gêmeas caindo. O cara mostrou agora o desenho do Bart Simpson com a nota de R$200 do Brasil. Você já viu aquilo? Então o cara pega essas previsões ali dos desenhos do Bart Simpson, irmãos, e quer pregar para o mundo a volta de Jesus, os acontecimentos, os fatos, a nova ordem mundial. Não, vocês precisam de ver a eleição do Trump. Também tem a eleição do Trump. Não, que é interessante, irmão, mas a nossa vida ela não pode ser guiada por livrinho de autoajuda, por horóscopo. Não, irmão, a nossa vida ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu até pus no título da mensagem de domingo, ser guiado, não fique na frente do Espírito. A ordem seja guiado porque se você ficar na frente do Espírito, você ultrapassou, você foi além, agora você cria heresia. Mas a ordem é você ser guiado pelo Espírito. Amém, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, em Cristo Jesus nós temos um Espírito para nos guiar. Em Cristo Jesus nós temos um Espírito Santo para nos direcionar. E aí quando você olha para as Escrituras, você vê isso, você vê Paulo ele ia passando de cidade em cidade, a caminho de Jerusalém, e todo lugar que ele chegava, alguém profetizava acerca do que estava aguardando ele em Jerusalém, até que então ele para na casa de Filipe, aí desce o profeta Ágabo. Quando o profeta Ágabo chega perto do apóstolo Paulo, ele arranca o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés e diz: assim vai acontecer com o dono desse cinto em Jerusalém, ele vai ser preso. E quem tirava da cabeça de Paulo, os irmãos falavam: não vai para lá não, Paulo, não vai para lá não, veja bem, não vai para lá não, Paulo. E o Espírito Santo alertando, o Espírito Santo, o modus operandi do Espírito Santo, profetizando, orientando, e Paulo descendo para Jerusalém, e eles tentando tirar ele da rota do chamado, da rota do propósito, da rota da fé, da rota do caminho. Irmãos, preste atenção, há tempos e anos que nós temos feito isso aqui. Uma coisa que nós não estamos fazendo é tirando você da sua rota. Deus tem uma rota para você, entenda, irmãos, a rota é a única, é os céus, mas nesse mundo existe um caminho traçado para você, existe um caminho traçado para mim, e às vezes o nosso caminho se cruza aqui agora, mas ali na frente ele vai se cruzar, eu vou para um lado, você vai para outro, porque é Deus conduzindo, é o Espírito Santo se movendo, porque há um modus operandi correto do Espírito Santo de Deus, que o meu caminho para a salvação é um só, é Jesus, mas para se viver em Jesus é outro. Eu vou para um lado, você vai para outro. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmãos? Às vezes você vai para o sul e eu vou para o norte. Às vezes eu vou ficar aqui, você vai para o norte, você vai para o sul. Vê o modus operandi na igreja primitiva. Jesus está subindo, partindo aos céus. Jesus olha para os 12 e fala:
ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus comissionou aqueles irmãos, e o que eles fizeram? Eles ficaram em Jerusalém, de bracinho cruzado, se reunindo constantemente, como diz Atos, mas a ordem era: vão, e aí, meu irmão, eles não iam. Aí vejo o modus operandi do Espírito Santo para se cumprir. É isso que surge um homem chamado Saulo de Tarso, começa a perseguir a igreja e pôr medo nela. E aí se levanta uma perseguição. O Herodes manda matar Tiago ao fio da espada, mata ele. Estevão é apedrejado. E o que acontece com a igreja? Só fica os 11 em Jerusalém, porque o resto são tudo, esparrama tudo. E agora lá vai Paulão, Saulão para Damasco. O Senhor aparece para ele, e ele cai por terra, fica cego. De repente o Senhor fala lá com Zacarias, fala: ó, vai lá na rua direita, na casa de Simão, e vai lá olhar, lá tem Saulo de Tarso orando. E aí ele fala assim: quem? Saulo? Eu não vou não, esse homem está nos perseguindo. O que eu vou fazer lá? Não, ele agora é nosso. Vai lá orar por ele. Veja o modus operandi. Aí agora já está o Espírito Santo colocando o tal do Ananias no caminho do Paulo. Amém, irmão? E que vai lá orar por ele e já vai vazar. Lá na frente cruza Paulo e Barnabé. De repente Paulo e Barnabé cruzam os caminhos. E aí Barnabé pega Marcos, e Saulo já pega Silas, e vão para um lugar. Chega lá, Paulo e Silas é preso, está lá em Atos, quando eles são presos, é o capítulo do carcereiro, são jogados na prisão depois de apanhar. Paulo e Silas perto da meia-noite, está lá orando e cantando. Veja, irmão, o que é louvor. Isso é louvor, irmão, isso é adoração. A adoração, a verdadeira adoração, ela provoca, ela move o ambiente aonde nós estamos. Está lá Paulo e Silas adorando ao Senhor, orando. De repente vem um terremoto, abala os alicerces da cadeia. Irmão, qual que é o desejo de um preso? Qual que é a vontade de uma pessoa que está presa? Não é fugir? Aí ninguém foge. Aí o carcereiro acorda com tudo aquilo e passa a mão na espada e quer suicidar. Paulo grita de lá de dentro: ó, não faz isso não, que está todo mundo aqui. Porque com Paulo, irmão, com os homens de alinhamento, ninguém se perde. Não foi assim com o barco? Paulo dentro do barco, veio aquela tempestade de 14 dias, e o povo vai morrer todo mundo. E aí de repente Paulo se levanta e fala: ó, ninguém pula do barco, fica todo mundo aqui, porque o anjo do Senhor, o anjo do Deus a quem eu sirvo, da quem eu pertenço e de quem eu sou, me visitou e falou comigo: Paulo, o Senhor colocou todas essas vidas na sua mão, nenhuma vai se perder. Mas se vocês não ficar perto de mim, vocês vão morrer. Mas se vocês ficar comigo, ninguém morre. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então você contrai verdades das Escrituras assim. Tem pessoas que você for ficar com elas, você vai morrer. Mas tem pessoas que você ficar ao lado dela, você vai ser guardado e protegido. Isso é dentro da igreja. Então veja que com o apóstolo Paulo, aquele a quem o Senhor confiava a Paulo, quem estava ao redor de Paulo, permanecia. Então os caminhos, eles cruzam e descruzam. O Senhor leva, o Senhor traz. O Senhor manda ficar, o Senhor manda adiantar. Diga glória a Deus. O Senhor diz: encerrou seu tempo aqui, caminha, vamos embora, volta para cá, eu preciso de você aqui, porque é assim que o Senhor faz. Amém, amém, irmãos? Então, o modus operandi do Espírito Santo nessas verdades é assim. Mas a pergunta que eu te fiz é: se você estivesse diante de Deus agora, olhando para Ele assim, para o Pai, para o Abba, o que você faria? Porque hoje a gente vê um movimento que é o seguinte: a pessoa sente um arrepio, é Deus, não é isso, irmão? Nós vemos frases de efeito: Deus está aqui,
Deus está nesse lugar, vê ou não vê? A gente ouve isso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem gente que vai mais além, né? E vai na frente do Espírito Santo. Ele vê uma pomba branca entrando. Ó, o Espírito Santo chegou. Vê alguma coisa? Igual uma vez nós fomos convidados para ir aí o apóstolo da chuva. E uma turma foi, né? Nós passamos, era raiva nesse lugar. O homem que falava que aonde ele ia, a chuva ia com ele, né? Vocês não foram lá naquele evento, não foi? Lá em Uberlândia? Eu fui, você foi já? Quem mais aqui foi? Vocês precisam de ver, irmão. Meu Deus do céu, nunca vi tanta heresia acumulada junto. E olha que eu estava começando na graça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Meu pai, o que é isso? Eu já estava despertando. Então, irmãos, hoje a onda é o seguinte: soprou aqui dentro, nego pula e sai correndo. Sai correndo para lá, sai correndo para cá, rodopia, profetiza, fala em línguas. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Trepe em pilastra, dá cambalhota, planta bananeira. Mas segundo eles, é a presença de Deus. Rodopeiam, é a presença de Deus. Tem algo diferente, Deus chegou, Deus está no lugar. E aí, por dizerem que é a presença de Deus, Deus se movendo, as atitudes que se tomam, elas são muito insanas. Eu ouvi um vídeo agora essa semana, eu queria até compartilhar ele, mas aí um irmão pediu para mim, não pastor, para de fazer isso. Eu falei, então tá bom, mas o dedo coça, viu irmão? Aí eu vi agora um vídeo, é aqui no Brasil, eles puseram a arca, fizeram a arca da aliança de madeira, e puseram assim, eles estão meio que, deva ser, para mim era um retiro, meu irmão, e tá lá a arca assim, você vê o povo dançando assim, aí eu lembrei, eu fiz a comparação da adoração ao bezerro de ouro, e um povo embaixo, não, você precisa de ver o que eles faziam em volta dessa arca, venerando a arca, heresia brava mesmo, e cantando ali, e uns gritavam e ria. Então, segundo eles estavam ali, Deus ali, a presença, eles sendo tocados por Deus, certo? Tem aqueles que já vê anjo e sai correndo e pulando e profetizando. O Charles, ele sempre me considerou um crítico quando eu falava isso. Não é de jeito que ele fala não, mas um dia os olhos dele presenciou isso que eu falo aqui, e ele falou não, realmente, porque é muita meninice, é creche pura, e ele se assustou. Então, irmãos, a pessoa entra na presença de Deus e nós estamos na presença de Deus. Então o que você faria? Aí nós vamos ler esse texto agora, de anjo na presença de Deus, querubins, serafins, e não tem nada dessas loucura frenética. Tem um povo quebrantado em Deus, irmão. Amém, amados? E quem está vendo isso é João. João não rodopiou, João não pulou, João não gritou, João não rasgou nada. Não. João continuou em espírito adorando a Deus. Amém, amados? Capítulo 4, versículo 1. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destas. Ele tinha acabado de enviar as cartas para os pastores, acabaram de escrever, e agora ele vê uma porta no céu. Qual outro homem da Bíblia que viu uma porta, depois dele viu uma escada?
Não foi Jacó? Ele não viu uma escada que foi até os céus e não viu a porta e via anjos subindo e descendo por ela? Um dia eu falei para um pastor que tem anjo que não tem asa, baseado nesse versículo aí, que se tivesse asa, ele ficava subindo e descendo escada, né? Podia voar, ué. Vixe, quase me bateu. Quase me bateu. Que para isso todo anjo tem asa. Então, Jacó viu uma escada, e lá no topo, agora ele ouve uma voz, e ele vê uma porta, e até que ele fala assim: ó, esse lugar aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Ele não faz uma confecção assim? Sim ou não? Aí ele pega o azeite, derrama sua pedra, faz um voto. Mas então João, ele vê uma porta no céu, e a primeira voz que ele ouve é uma voz como de trombeta falando: vem para cá, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. 2. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Agora como que ele se vê? Tomado por quem? Quem que tomou ele, irmãos? O espírito demoníaco ou o Espírito Santo? Agora ele rodopiou, tocou piorra, pulou, irmão? Não. Teve alguma atitude insana? Não, irmãos. Mas ele está cheio do Espírito. Amém? Presta atenção, irmãos. Nós estamos lendo as Escrituras e meditando nela, muito lá em casa. E eu e a Alessandra, e principalmente a Alessandra, a gente conversa e toca em assuntos, e conversa daqui, conversa dali. Tem coisas que eu digo para ela, eu não concordo com isso. Tem coisas que ela fala para mim, eu não concordo com você. Então nós vamos para as Escrituras, que é a base. E quando eu estou errado, eu digo amém. Quando eu não estou, eu não digo. Amém, irmãos? Mas a gente conversa muito. Mas todas as vezes que você estiver cheio do Espírito, irmãos, obrigado, irmão. Todas as vezes que você estiver cheio do Espírito, alguma coisa vai se manifestar. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo é para a gente estarmos cheios do Espírito. E não se embriagueis com vinho, aonde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E quando você se enche do Espírito, é porque algo sobrenatural vai acontecer. O Senhor vai manifestar com dons, o Senhor vai dar visão, vai sair uma orientação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Irmãos, nós estamos precisando disso no nosso meio. Entenda, irmãos, eu não sou o cara que vai fazer isso tudo, não, irmãos. A igreja ela é composta por membros. Deus quer se mover na sua vida. O que você vai fazer, cara? Cadê aquilo que você pode oferecer ao Senhor, segundo aquilo que Ele vai te dar? Cadê aquilo que você vai permitir? Cadê aqueles que vão se permitir ser usados pelo Senhor? Você fica aí com seus braços cruzados, você fica aí sentado nos bancos, você fica aí dormindo e indo e passeando, mas cadê, irmão? Cadê o ser usado pelo Senhor? Até quando você vai continuar roubando do seu irmão, da igreja do Senhor Jesus, aquilo que Ele já te confiou? Porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, se Ele deu, está dado. Agora você fica aí de braço cruzado, você não se abre para aquilo que o Senhor lhe confiou, se esconde, enterra. O Senhor está à procura, o Senhor quer se mover nessa casa. Ei, e saiba que não é por mim, muitas vezes é por você. Eu lembro aqui de um dia, de uma santa ceia, o Espírito Santo ficou assim, ó, entristecido, porque ele ia se mover, ele começou a se mover, e eu falava: irmã, libera, deixa o Espírito Santo se mover, e a irmã se fechou. Não era para ele me usar, ele queria usar naquele momento, uma falando e uma interpretando, uma falando e uma tendo um entendimento, mas se calaram.
Existem coisas que não é para mim, não é para o irmão, mas é para você. Entenda, irmãos, a graça do Pai, o favor do Pai para a nossa vida. Deus, irmão, Ele não quer fogo estranho, mas Ele quer um coração quebrantado, um coração que Ele diga: eu vou fazer isso aqui hoje. Ele quer só um cantinho, irmão, na sua vida. E não diga que você não é capaz, você é, irmão. Os apóstolos, a maioria era pescadores, homens iletrados. O Senhor Jesus falou: não preocupa não, quando você estiver diante dos grandes, é só vocês abrirem a boca que eu vou encher. Eu vou encher. Cadê esse enchimento? Mas a gente vê a boca só saindo torpeza. Paulo, ele nos aconselha no modus operandi do Espírito: não useis de palavras vãs, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas antes que a sua palavra glorifique ao Senhor. Em Filipenses ele nos dá um conselho: se há louvor nisso pensai nas coisas do alto. Deus quer se mover na sua vida, irmão. Deus precisa fazer um tratamento geral em nós, e Ele quer fazer isso. Deus quer te pegar, irmão. Ei, Deus quer te pegar. Deus, Ele quer se mover. Ele quer se mover através de você, no seu trabalho, na sua casa, na escola. Você chegando para alguém. Eu estava trabalhando na semana retrasada aqui no bairro Boa Vista, e eu estou lá pintando uns portão. De repente vem um jovem na minha direção e aponta o dedo para mim, e a lágrima escorre do olho dele. Ele diz: agora eu sei por que eu vim aqui, por que eu passei aqui. Eu fiquei olhando para ele assim: Deus mandou eu passar aqui para me encontrar com você. Eu falei: eu falei: você me conhece? Eu falei: eu te conheço, sim, você é o pastor lá daquela igreja, eu te conheço, eu já te vi, você já me viu, só que você não está lembrando de mim. E aí ele começou a contar a vida dele. Irmãos, naquele dia ele saiu para tirar a vida dele. Ele saiu: hoje eu vou dar cabo da minha vida hoje. E a voz começou a falar com ele: passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. E ele foi seguindo a voz, e ele chegou aonde eu estava. E aí eu comecei a falar com ele, conversar, e eu abracei ele lá na rua e orei por ele, e ministrei sobre a vida dele, e ele foi embora. Essa semana agora eu fui fazer o atravessado aqui do bairro do Carmo, lá para o Triângulo. Eu vi ele, buzinei, cumprimentei, ela ia todo sorrindo. E eu não quero saber se ele foi para alguma instituição, se está frequentando algum prédio. Eu só quero saber que naquele momento eu estava ali, o Senhor me achou, e eu pude colaborar com Deus na vida daquele jovem. E é isso que Deus quer de você. Isso é ser igreja. Igreja não é pular aqui não, queridão. Igreja não é dançar a dança da noiva aqui não. Igreja é você deixar o Espírito Santo agir na sua vida no modus operandi dele, aonde você está. A igreja se manifestar. Então eu vou te revelar as coisas que vai acontecer. Versículo 2: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Ele se viu tomado pelo Espírito, amém, irmão? Veja, ele não sapateou, ele não fez essas besteiras não, e ele foi tomado pelo Espírito, né? E diante de mim estava um trono no céu. Olha o que ele vê, irmão. Uau! Agora ele vê um trono. Ei, por que eu fiz essa pergunta, né?
Porque aqui, irmãos, João não desejou ver essas coisas estão sendo apresentadas a ele, porque assim é o seu pai. O seu pai quer te apresentar a vida dele, as coisas dele. Aquele, pois, que estava sentado tinha, e nele estava assentado alguém, versículo 2 ainda. 3, aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e de sardônio. Veja, ele começa a dizer, aquele que está sentado no trono tem a fisionomia, olha que comparação que ele faz, tinha fisionomia como as pedras de diamante e sardônio lapidadas. Então quer dizer que João era um conhecedor de diamante e pedras preciosas, sim ou não? Sim, para falar do jeito que ele está falando. Porque uma pedra lapidada, irmão, de diamante, fio, o brilho dela, eu que sou garimpeiro entendo, já peguei pedra de diamante. Uma pedra de diamante lapidada e uma bruta, o brilho é totalmente diferente. Completamente diferente. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Olha o que ele está vendo. Ele está vendo o trono e agora ao redor desse trono mais 24 tronos. 24. E via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Veja, ele está vendo ao redor do trono, uau, 24 anciãos com coroas de ouro. Ele está vendo um governo espiritual. Porque quando você estuda a questão dos anciãos serem mais velhos, você pode ver que na Bíblia, quando se fala de anciãos, respeito, conhecimento que eles têm, então quer dizer, esses anciãos, eles têm um conhecimento dos céus, e eles estão ao redor desse trono. E João está olhando agora esses anciãos com coroas de ouro. O ouro fala de glória, com a glória de Deus sobre eles. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Oh, mas Deus não tem só um Espírito. Aí você tem que ir em Isaías ver, Isaías profetizando acerca de Cristo, dizendo, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus forte, príncipe da paz, e um espírito de sabedoria e de conselho está lá sobre ele. Fala sobre os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como um cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Agora ele vê um mar de cristal, nesse mar, em volta do trono, olha o que ele vê. E diante do trono, ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Olha o que esse homem está vendo, irmão. Ele já está vendo os 24 anciãos em volta do trono. Então quer dizer, agora ele vê o trono circuncidado por mais 4 seres viventes que tinham olhos na frente e nas costas. O primeiro aparentava um leão,
O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha um semblante como de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Uau! Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Será que Deus não se cansa de ficar ouvindo esses seres falar isso não? Irmãos, imagina se Deus não se cansa de ficar ouvindo esses seres, e esses seres não se cansam de ficar fazendo essa declaração: Santo, Santo, Santo é aquele que era, aquele que há de vir. Imagina a sua declaração, imagina o seu louvor, imagina o seu aleluia, imagina o seu glória a Deus, imagina a sua boca de filho. Isso aqui é seres viventes, irmão. Imagina a sua boca de filho. Olha o privilégio que nós temos de sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, termos nos tornado filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Aleluia! Imagine a sua declaração diante dele: Santo, Santo é o Senhor, louvado seja o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Imagine você sendo achado em espírito num momento com Deus, num momento desse aqui, nós estando aqui, o irmão cantando, o Espírito se movendo, uma canção, num louvor verdadeiro, num louvor genuíno. Porque entenda, irmão, em Cristo Jesus, de Deus você tem tudo, mas fora de Cristo você tem a condenação eterna, o juízo. Irmão, fora de Cristo só tem condenação e juízo. Mas em Cristo você tem tudo, você tem um lar, você tem uma morada, você tem um nome, você tem um pai, você tem anjo para te servir, você tem uma Jerusalém te esperando, uma Jerusalém celestial, há um novo céu, uma nova terra para eu e você habitar, o lugar dos santos, dos justos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ei, irmão, entenda aquilo que eu falo, quando eu digo que você não é raridade, você não é ouro de Ofir, porque você não é isso, mas você é filho de Deus por causa de Jesus Cristo, você é justificado por causa de Jesus Cristo, você é remido por causa de Jesus Cristo. Deus te tirou de uma condição e te colocou numa posição. Deus te tirou de um lugar de desonra e te colocou num lugar de honra. Deus te tirou do lugar de desonra e te colocou no lugar de honra. Deus te tirou do lugar de morte e te colocou no lugar de vida. Deus te tirou da condenação eterna para te colocar na vida eterna. Mas Ele fez tudo isso em Jesus. Por isso, todo louvor, toda honra, toda glória sejam dadas a Jesus, que derramou o sangue dele por mim e por você. O sangue dele vestido na cruz, o sangue do qual ele se achegou no Santo dos Santos, quando ele entrou nos céus e aspergiu, e Deus olhou aquele sangue. Eu aceito, eu recebo este sangue. Então Jesus se voltou, ergueu as mãos e está com as mãos erguidas como nosso sumo sacerdote. Ei, irmão, Ele está com as mãos erguidas como nosso sumo sacerdote, porque é isso que o sacerdote fazia uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos, oferecia o sacrifício, colocava o sangue, aspergia o sangue sobre o propiciatório. Deus aceitou, o fogo descia, então ele saía fora, erguia as mãos e abençoava o povo por um ano. Mas com Jesus isso não é por um ano, irmãos, isso é pela eternidade, porque o nosso sumo sacerdote, ele é eterno, não havendo mais nenhum outro sacrifício, necessidade de nenhum outro sacrifício, porque o de Cristo foi perfeito. Deus o recebeu, Deus o contemplou, e ele está agora com as mãos erguidas, com as mãos levantadas, nos abençoando. E Paulo tendo a revelação da igreja, porque João está tendo a revelação dos céus, mas Paulo teve a revelação da igreja. E Paulo em Efésios capítulo 1, no versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou, Entenda, irmão, quando eu vou para a minha posição, eu não vou ser para ser abençoado, eu já vou porque eu sou abençoado. Eu estou nela porque eu sou abençoado. Você está nela porque você é abençoado, por causa daquilo que você fez? Não, por causa daquilo que Ele fez. Uma comunicação, um modus operandi do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a reunião trina do resgate.
Porque quando você entende o que Ele fez na cruz ao morrer por você, e o que Ele fez por você quando você o ressuscitou, na cruz Ele fez você morrer. Por isso, a igreja é lugar de morto. A igreja não é lugar de vivo, porque você tem que morrer, irmão. Cada dia morremos. Porque na ressurreição nós ressurgimos. Porque na ressurreição Ele nos deu a glorificação. Então no você eu já sou. Olha só para você ver. Longe de Jesus você só tem condenação, juízo. Mas olha com Jesus o que você tem. Porque você é bom. Jesus contou uma parábola do Senhor que ia casar o seu filho, faz uma ceia e manda os seus servos ir chamar os seus amigos. E aí ele vai, e aí um fala assim: não, eu comprei uma junta de boi, eu vou lá testar ela. O outro fala: eu comprei uma fazenda. Outro fala: não, eu vou fazer isso, outro vou fazer aquilo. Ele está falando de Israel, porque Israel virou as costas para o filho dele. E então os servos voltaram e falaram: Senhor, ninguém quis vir. Aí o Senhor falou assim: não, então vocês vão, chame os paralíticos, chamem esses, tragam eles. E eles foram e buscaram eles, e colocaram, e chegaram para o seu Senhor e falaram assim: ó, a casa está cheia. Aí o Senhor falou assim: não, ainda tem que ter muita gente. Vai lá agora, desça nos becos e nos valados, traga os leprosos, tragam as prostitutas, tragam os perdidos, tragam esses e esses, e façam-os entrar, forcem eles a entrar. Fala da graça, irmão. O Senhor nos forçou a entrar. Sabe de quem está falando? De nós. Nós somos forçados a entrar. Não foi você que o escolheu, Ele que te escolheu. Nós somos forçados a entrar. Sabe por quê? Porque Ele não quer que a gente se perca. Mas esse homem está vendo o anjo. Olha o que esse homem está vendo no Espírito, tendo revelação. E que você veja os céus por revelação, para Deus operar na sua vida. E você permitir o Espírito Santo de Deus no seu modus operandi. Amém, amados?